irmãos podem sentar. Olha, foi um convite e uma surpresa para mim quando o pastor pediu para eu partilhar uma palavra com os irmãos. É a primeira vez e certamente estou um bocadinho nervoso, mas tenho a certeza que Deus tem algo para falar, amém? Quando o pastor estava a falar comigo, e por se tratar de um culto de jovens, a primeira coisa que eu pensei e que eu comecei assim a pensar foi em José. Penso que a maioria dos irmãos conhecem a história de José. E a palavra de Deus, lá em Gênesis, nos diz que José, quando tinha 17 anos, o Senhor deu um sonho a José. Não é? Ele apenas com 17 anos teve um sonho e por causa daquilo, e por ser assim o mais novinho lá da família, meio que Israel gostava mais dele do que dos outros manos, não é? Dos outros irmãos. E aquilo começou a gerar ali um ciúmezinho. E a gente conhece a história e sabe que José foi traído pelos irmãos, não é? Pelo simples fato de ser quem ele era. Foi traído pelos irmãos, foi vendido como um escravo e foi parar na casa do Potifar, não é? Só que a palavra de Deus nos diz que o Senhor era com José e em tudo o que ele punha a mão prosperava, não é? Nós conhecemos a história, se a gente for ver, ele dali foi novamente traído, não é? Na casa de Potifar ele foi novamente traído. E não foi por alguma coisa de mal que ele tenha feito, ele foi preso injustamente. Nesse caso, só porque ele era boa pinta, né? Só porque ele era jeitoso, pronto, foi parar na cadeia. Mas o que é que acontece? José, mesmo na cadeia, era próspero, não é? O carcereiro entregou tudo nas mãos dele, ali ele tomava conta da cadeia. E a gente conhece a história e sabe que mais tarde ele veio a se tornar, não é, o governador do Egito. Só que depois, quando eu estava a pensar, sim, eu estou a pensar aqui em José, mas tem mais personagens aqui que vale a pena a gente mencionar. E depois veio-me à cabeça Gideão. Gideão também era um jovem. O anjo do Senhor aparece para ele estava num lugar improvável, a fazer algo totalmente diferente, não é? Estava a malhar trigo dentro do lagar. E o anjo aparece e diz algo para ele que me desperta muita atenção. E diz, olha, o Senhor é contigo. E diz que ele era valoroso, corajoso, Gideão. Gideão era corajoso, mas ele diz assim, Senhor, eu sou o menor da minha casa. E a minha casa é a menor aqui da tribo de Manassés. Não é? Mas o anjo confirma, não, o Senhor é contigo, vai na tua força. E depois nós vemos, durante as passagens bíblicas, que ele começa a colocar testes, não é? Ao Senhor. Mais tarde nós conhecemos a história e ele torna-se um grande guerreiro, não é? E livra o povo de Israel. Aí eu comecei a pensar, pronto, mas também há mais outros jovens durante a história, não é? E pensei em Davi. Davi também era um jovenzinho. E até esqueceram dele na hora de fazer a contagem da família. Como filho, né? Ficou lá a cuidar das ovelhas. Mas o Senhor disse ao profeta, não é? Ao profeta Samuel, falta alguém. E foram chamar o caçula, Davi. E ali ele foi ungido por Deus. Foi ungido pelo profeta. E diz a palavra que o Espírito do Senhor começou a habitar em Davi. Ou seja, Davi foi ungido, foi chamado, não é? Para um propósito maior. Todos nós conhecemos a história de Davi. Foi um grande rei, um grande general, um grande guerreiro, não é? E mais tarde, em Atos, a gente pode ler que ele foi chamado aquele homem segundo o coração de Deus. Tremendo, não é? Eu estava a pensar também, não podia faltar Daniel na lista. Só que aí eu tinha um problema.
quando eu falei para o pastor, quanto tempo mais ou menos eu poderia usar, não mais que 1h30. E para abordar tantos personagens em tão pouco tempo é complicado, não é? Mas a história de Daniel também é impressionante, não é? Porque a gente sabe a história, ele foi levado cativo, juntamente com seus amigos, porque era de uma parte da família de nobre, né? Da nobreza, e a gente vê que ele mesmo lá, cativo, na Babilónia, o que é que acontece? Ele pôs no seu coração, olha, eu não me vou contaminar com as coisas do rei, porque a gente sabe que aquela era a tradição deles, oferecer quase tudo aos deuses, não é? E a palavra do Senhor diz que ele e os seus amigos, Daniel, em tudo o que eles foram testados, eles eram 10 vezes mais inteligentes. Sabedoria e inteligência foi o que eles ganharam. E em Daniel especial ele tinha aqueles dons de interpretar os sonhos, não é? E depois eu comecei a pensar, tantos personagens, o que é que todos eles tinham em comum? Porque alguma coisa tem que ter em comum, não é? Apesar de serem tempos diferentes, contextos diferentes, não é? A história era diferente. Se a gente for voltar para trás, José ainda é antes de Abraão, nem existia as tábuas da lei, não é? Se a gente for um bocadinho mais para a frente, Gideão já era uma parte em que não havia reis, mas já era outra parte da história. Se a gente for para a parte de Davi, já é outra parte, não é? O contexto histórico muda. O que é que não muda aqui? Eu comecei a pensar. E Deus falou comigo duas palavras: identidade e intimidade. Ok? Identidade por parte desses 4 servos de Deus que eu mencionei, porque é muito importante nós sabermos quem somos. Acabamos de cantar, não é? Porque se a gente não sabe quem nós somos, não sabemos o que fazemos, não sabemos a quem pertencemos, não é? Porque, por exemplo, no caso de Gideão, quando o anjo perguntou para ele, falou com ele disse muito bem: Senhor, eu sei quem é o Senhor, eu sei o que o Senhor fez no passado com o povo, não é? Que livrou o povo da mão do Egito. Mas porquê é que a gente está assim? E a partir dali vem a minha outra palavra, não é? Que é intimidade. A partir dali ele começou a se aproximar de Deus. No caso de Gideão, não é? Começou a provar Deus. E Deus começou-se a revelar. E aos poucos, aquela intimidade foi aumentando. E para não ficar sem palavras minhas, eu queria abrir em 1 de Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 1, eu vou ler na versão ARA. E neste contexto tem a ver com a nossa intimidade e com a nossa identidade. E passando já para os dias de hoje, diz assim a partir do versículo 1: Despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegai-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes,
é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esta palavra me chamou muita atenção, porque tem aqui uma lista e quase que um tutorial de como nós podemos ter mais intimidade com Deus. E quando eu estava aqui a ler essas passagens, nessa lista, o que salta assim aos olhos é, por exemplo, o versículo 1. Despojai, deixai para trás, não é? Deixar para trás tudo aquilo que é mal, tudo que é maldade, tudo que tem dolo. E eu acho interessante porque está aqui, por exemplo, inveja, que foi um dos principais problemas que Josué teve com seus irmãos, não é? Eu tenho que deixar para trás. Se eu quiser intimidade com Deus, se eu quiser me aproximar com Deus, eu tenho que deixar para trás o que não é bom. Ok? Depois, continuando a lista, diz que desejai ardentemente. Eu tenho que querer, não é? Eu tenho que querer essa intimidade, tenho que querer conhecer Deus, me aproximar. E não é de qualquer forma. Aqui diz ardentemente, e até faz uma comparação como um bebê deseja o leite, não é? Às vezes é interessante. Eu tenho ainda uma bebezinha e às vezes eles estavam com tanta fome que até se esquecem de tirar a chupeta da boca para mamar. Então não era o desejo do leite, não é? E aqui a Bíblia diz que nós devemos ser igual. Devemos desejar ardentemente ter intimidade com Deus. Depois, aqui a palavra de Deus diz que para nós o quê? Experimentarmos. Okay? Ter uma experiência real com o Senhor. E aqui diz porquê? Porque o Senhor é bom. Se a gente for ver no Salmos 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Não é? Então devemos ter o desejo de experimentar. Depois ainda continuamos. Diz aqui no verso 4: chegando a quem? A Deus. Devemos chegar perto, nos aproximar. Não é? E por fim, diz, crede. Ou seja, eu tenho que deixar para trás, desejar, experimentar, me aproximar e crer. Não é? Porque é impossível agradar a Deus sem quê? Sem fé. Se eu não acredito, não é? Então temos que crer. Neste caso aqui está a falar do quê? Crer que nós fazemos parte de algo maior. Fazemos parte da igreja, que está afundada naquela pedra angular, que fala que é uma pedra, para quem acredita, é precioso. Não é? E para aqueles que não creem, serve como pedra de tropeço. E mais para frente, o versículo 9 começa a dizer em relação a nós, não é? Aqui a primeira parte está a falar em relação à intimidade. E a segunda parte está a falar em relação à identidade, não é? Começa aqui uma lista e é muito lindo esse versículo 9 e 10, porque diz que nós somos a raça eleita. Nós somos sacerdócio, nação santa, povo, uma propriedade exclusiva de Deus, não é? Mas isso tudo tem um porquê, tem um motivo. Para quê? Não é? Nós temos que proclamar as virtudes, não é? Temos que falar, espalhar. Não é só estarmos aqui, tudo muito bonito, não é? Uma igreja linda, todos em comunhão. Precisamos de sair.
E voltando um bocadinho atrás, nós vemos que Deus tinha planos bastante diferentes para cada um desses jovens. Talvez hoje aqui tenha jovens, e isto não é só para jovens também, é para jovens e não jovens. Talvez Deus tenha dado um sonho, Deus tenha dado um sonho. Talvez Deus tenha dado um chamado, não é? Uma vocação, algo que Deus colocou no teu coração e que já apontou o caminho, que é aquilo que tens de seguir, não é? Talvez Deus colocou alguma coisa no teu coração que arda, que só tu é que parece que só eu é que estou a ver. Será que só eu é que estou a ver este problema ou só eu que estou a ver esta situação? Talvez é Deus, não é? Deus já apontar o caminho, a direção àquilo que tens que fazer. Portanto, é muito importante. Nós temos de saber quem nós somos no Senhor. Amém? E temos que ter aquela intimidade, conhecer ao Senhor, nos aproximar de Deus. E pronto, era isto que eu tinha para partilhar. Espero que sirva de bênção para os irmãos. Tá bom?